Fala rapaziada, sem enrolação, tá? Vídeo curto. Quais são os tipos de contração muscular que a gente tem no nosso corpo, tá joia? Fazer bem um resumão mesmo de tudo que é importante que você precisa saber. Então, bora lá. Você já tá ligado, né, que o nosso músculo esquelético, a principal propriedade do nosso músculo esquelético é a capacidade de produzir tensão. Se você ainda não tá ligado quais são as propriedades do músculo esquelético, entra aqui no meu canal e procura um vídeo lá que você vai encontrar falando sobre propriedades do músculo esquelético, tá joia? Então, a principal função do nosso músculo, né, é aquela capacidade de produzir tensão, capacidade de se contrair, tá joia? Então, o nosso músculo se contrai para que a gente consiga realizar os movimentos corporais, certo? Beleza, só que não é tão simples assim, tá? Existem diferentes tipos de contração muscular, tá? E a gente vai olhar alguns tipos desses aqui agora. Primeiro, nós temos as contrações isotônicas e contração isométrica. Contração isotônica seria o quê? A contração isotônica é dividida em dois tipos de contração, tá? Contração concêntrica e contração, o quê? Excêntrica. Essas contrações isotônicas, galera, elas são caracterizadas por realizarem movimentos, tá? Nas contrações isotônicas a gente vai ter movimento nas nossas articulações, tá? Contração concêntrica, tá? É o momento que o músculo realiza a contração, tá? E o músculo está se encurtando, beleza? Então, o movimento de eu levantar essa caneta, fazendo a flexão do meu cotovelo, o meu bíceps está em contração concêntrica, beleza? Ele está se encurtando para que eu realize o movimento de flexão de cotovelo. Por outro lado, a contração excêntrica seria o oposto. Se eu fizer o movimento com o meu braço devagarzinho aqui, descendo, fazendo a extensão do meu cotovelo com a caneta, o bíceps ainda continua sendo o meu músculo agonista, tá joia? Eu estou controlando a volta do movimento, tá? Em contração excêntrica. O músculo continua sendo o agonista do movimento, tá? O principal, o motor primário do meu movimento, tá? Só que ele não está se encurtando nesse momento, né? Ele está se alongando, mas ainda assim contraído, porque se ele não estivesse se contraindo, eu não conseguiria manter essa cadência do meu movimento de extensão de cotovelo, tá joia? Então, essa é a diferença entre contração concêntrica e contração excêntrica, tá? Por outro lado, a gente também vai ter a contração isométrica. O que é a contração isométrica? O nosso músculo está contraindo, está tendo atividade das nossas fibras musculares, só que a gente não consegue enxergar movimento, não existe movimento, tá? É uma contração sem movimento, tá? Um exemplo disso, tá? Meu movimento de abdução de ombro. Se eu paro meu ombro nessa posição, o motor primário para eu fazer essa abdução de ombro está sendo a musculatura, o meu deltoide, tá? Ele é o motor primário, ele é o responsável para que eu realize esse movimento, tá? E no momento que eu paro meu braço aqui em cima, o meu deltoide continua contraindo, mesmo que não esteja sendo realizado nenhum movimento nessa articulação do ombro, tá? Ele precisa continuar contraído para sustentar a posição do meu braço nessa posição, tá joia? Então, essa é a contração isométrica. Vou colocar aqui para vocês não esquecerem. Não há movimento. Na contração isométrica, a gente tem o exemplo daquele exercício de prancha abdominal, tá? Que a gente tem que ficar ali parado, né? Sustentando o peso do nosso corpo na posição do exercício, tá? E já no exemplo de contração concêntrica e excêntrica, em algumas academias, algumas metodologias, a gente vê, né, que existe aquele controle de cadência do movimento. Você vai fazer a fase concêntrica do exercício em tantos segundos e a fase excêntrica você vai fazer em tantos segundos, tá?
Então esses são exemplos. Só que é importante vocês saberem também que não é só dentro da academia, não é só durante o exercício físico, né, que a gente está fazendo, que a gente vai ver esses exemplos de contração isométrica e de contração isotônica, contração concêntrica, excêntrica, tá? Esse tipo de contração, essas ações musculares, elas acontecem no nosso cotidiano. Um exemplo do nosso cotidiano de contração isométrica é a musculatura paravertebrais, os músculos que sustentam a nossa coluna na posição ereta, tá? Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês. Essa musculatura, ela se mantém em contração isométrica o tempo todo que você estiver em pé. É por causa dessa contração isométrica que a sua coluna se mantém em posição ereta, tá joia? De outra forma, tá? Pensando agora nas contrações isotônicas, contração concêntrica e contração excêntrica, o movimento de você pegar um copo de água e levar até a boca, o seu bíceps está realizando esse movimento, essa contração concêntrica, assim como você, no momento que você volta o copo e coloca ele em cima da mesa, seu músculo do bíceps está fazendo uma contração excêntrica. Então, são movimentos que acontecem no dia a dia também, a gente pode observar esses diferentes tipos de contração acontecendo, beleza? E se de alguma forma eu conseguir te ajudar com esse vídeo, se inscreve aí no meu canal, deixa o like no vídeo e continua me acompanhando, tá joia? Valeu, tamo junto!